Bom dia a todos. Na aula de hoje irei falar sobre tipos de computadores e falar sobre eles, né? Primeiramente vou falar aqui para vocês mostrar é, os tipos e os preços e alguns exemplos, né? Então, tipos de computadores disponíveis atualmente. Então, o preço que eu vou mostrar ele pode variar, né? E como eu coloquei ali também, pode variar muito de acordo com como eu coloquei aqui. O primeiro tipo é o computador descartável, que ele pode custar cerca de 50 centavos. E como exemplo, temos os cartões de felicitação, que é aquele cartão que a pessoa abre e toca uma musiquinha, que pode ser de aniversário, do dia dos namorados, entre outros. E o RFID, que ele emite o sinal de radiofrequência, que é utilizado em etiquetas de roupa, né, para evitar compra ou produtos. Geralmente você vê nas lojas americanas, quando você compra um produto, tem uma etiquetazinha um pouco mais grossa, que não é de papel, que contém um emissor de radiofrequência. Esse é que é o RFID. Em segundo, temos o microcontrolador, que ele pode custar cerca de até R$ 5, né? No mínimo, mas também pode chegar a valores muito mais, né? Pode ser que tenha um microcontrolador de R$ 200, de R$ 500. Esse é um preço que, como eu disse, né, que pode variar e muito. Por exemplo, né, um relógio na China você pode comprar por menos de R$ 5 um relógio. Então, o microcontrolador seria menos do que R$ 5. Temos os carros, né? Os carros contêm microcontroladores que é, vão verificar a velocidade, calcular, no caso, o freio, né? Para poder frear. Ele pode ter um microcontrolador que perceba se existe alguém na frente e frear, um microcontrolador que vai estacionar o carro, e também nos eletrodomésticos, como um fogão que desliga em determinado tempo, tem um microcontrolador que tem essa função, a geladeira também que tem os microcontroladores que variam a temperatura dele. Em terceiro lugar, temos os computadores móveis e os de jogos. Os móveis, quando se refere ao computador móvel, é o celular. O celular, hoje em dia, geralmente você pode encontrar aí um celular de entrada já com que você consiga utilizar as funções básicas por R$ 700, né? Um preço novo, né? Tem gente que vai dizer, né, mas eu acho celular de 200 conto. Acha, mas é um celular usado, né? E os de jogos, nós podemos encontrar aí por um preço muito maior, né? O PS3, um PlayStation 4, eu não sei nem de quanto tá, mas deve estar aí na casa dos seus R$ 3.000. Os computadores pessoais, que é os que utilizamos geralmente no trabalho, né? Que tem lá ele fixo, um CPU com monitor, nós temos que colocar um teclado nele, mas quando se fala em computador pessoal, é apenas o gabinete, a CPU com a placa-mãe dentro, né? Então, pode ter também, pode ser usado como exemplo também o notebook, que é a versão mais compacta de um computador comum. E os servidores, eles podem custar cerca de R$ 5.000 ou menos também, né? Que você pode até utilizar um computador pessoal como servidor, mas ele não tem a robustez, o preparo que um, um servidor, um próprio computador como servidor tenha de estar ali ligado 24 horas durante a semana, durante o mês, durante anos, sem haver algum problema. Coisa que os computadores têm, né? Às vezes você usa o computador só uma vez por mês e daqui a 3 meses ele para de funcionar por causa de uma poeira, né? Esses servidores, exemplo de aplicação, em rede, que você pode estar hospedando um site, estar hospedando arquivos para que outras pessoas utilizem. Ou então até um servidor de banco de dados também. E por último temos o mainframe, que o mainframe como é que eu posso dizer assim, né? É um conjunto de servidores, seria um conjunto de servidores sendo utilizado ao mesmo tempo para fins de processos científicos, cálculos científicos, entre outras coisas, né? Aqui como exemplo temos os processamentos de dados em bloco, né, como se fosse um, e em um banco de dados. O preço dele pode ser
cerca de 5 milhões de dólares, viu? Isso daí, esse preço é em dólares. Os outros são em reais, mas esse daí tá em dólares, porque um computador de 5 milhões de reais seria um dos mais baratos que existe no mundo. Mas tem aí muito mais caro um mainframe, né? Continuando, né? Agora eu vou abordar cada um é, um pouco melhor e vamos continuar. Computadores descartáveis. Vou ler aqui para vocês. Na medida inferior desse tipo, encontramos um único chip colado na parte interna de um cartão de congratulações, que no caso seria o cartão, né, que você abre de aniversário ou de outra coisa que toca feliz aniversário, ou qualquer uma dessas outras musiquinhas chatas, né, que fica ali um sonzinho, um toquezinho chato. Contudo, os computadores descartáveis chegaram para ficar. Provavelmente o desenvolvimento mais importante na área dos computadores descartáveis é o chip RFID, Radio Frequency Identification, identificação por radiofrequência. Agora é possível fabricar por alguns centavos chips RFID sem bateria com menos de 5 milímetros de espessura, que contém um minúsculo transponder de rádio em um único número de 128 bits embutido. Esse número é o número que vai identificar ele. Quando pulsados por uma antena externa, são alimentados pelo sinal de radiofrequência de entrada por tempo suficiente para transmitir seu número de volta à antena. Embora os chips sejam minúsculos, suas implicações com certeza não são. No caso, quando se refere que as implicações não são pequenas, é que você pode utilizar um chip minúsculo desse para identificar coisas grandes, identificar, vamos supor, em, um, uma empresa de logística, né? Ser todo baseado naquilo ali, a identificação das caixas ou até containers. Imagina aí um container contendo toneladas de equipamentos ou de peças e você identificar aquele container por apenas um chipzinho, que no caso seria uma identificação numérica, só que emitida por sinal. Então, aqui, né, vamos começar com uma aplicação corriqueira. Acabar com os códigos de barra de produtos. Já foram feitos testes experimentais nos quais o fabricante anexou chips RFID em vez de código de barras a seus produtos à venda em lojas. O cliente escolhe as mercadorias, coloca-as em um carrinho de compras e leva-as para fora da loja, sem passar pela caixa registradora. Na saída da loja, um leitor munido de uma antena envia sinal solicitando que cada produto se identifique, o que cada um faz por meio de uma curta transmissão sem fio. O cliente também é identificado por um chip embutido em seu cartão bancário ou de crédito. No final do mês, a loja envia ao cliente uma fatura identificada por itens referentes às suas compras do mês. Se o cartão de banco ou cartão de crédito RFID do cliente não for válido, um alarme é ativado. Esse sistema não só elimina a necessidade de caixas e a correspondente espera na fila, mas também serve como método antifurto, porque nada adianta esconder um produto no bolso ou sacola, né? Então, hoje em dia você já vê esse RFID sendo utilizado para poder evitar furtos em algumas lojas, geralmente em produtos mais caros, né? Que não vai colocar em uma barra de cereal ou qual é mesmo? Um salgadinho, porque você não vai pagar o preço que custa RFID, vamos supor, 50 centavos, para poder estar colocando em alguma coisa barata, né? E como já chama, é descartável, né? Não vai estar reutilizando esse computador. Às vezes você até pode reutilizar, né? Mas geralmente não é assim. Então, através do RFID, essa pessoa montou uma loja praticamente sem necessidade de funcionários, né? Ali para estar no caixa, tá verificando, ou alguém, um segurança para ficar atrás da pessoa para ver se a pessoa está roubando alguma coisa, né? Então, isso já descarta é, esse, como é que se fala, né? Já descarta que a pessoa tenha mais custos, né? Com pessoas. Aqui está alguns exemplos, né, do RFID na caixa, sendo identificada por um computador portátil de mão ou celular que tenha algum leitor de RFID. Aqui temos um cartão com RFID para poder dar acesso para a pessoa à entrada de casa ou alguma coisa, um condomínio. E aqui as etiquetas de roupa, né, de produtos
E aqui como é o chip RFID, né? Que transmite o sinal de rádio. Aqui vocês podem ver melhor nessa figura. O próximo são os microcontroladores. No degrau seguinte da escada, temos computadores que são embutidos em dispositivos que não são vendidos como computadores. Os computadores embutidos, às vezes denominados microcontroladores, gerenciam os dispositivos e manipulam a interface de usuário. São encontrados em grandes variedades de aparelhos diferentes, entre eles os seguintes. Alguns exemplos de categoria são dados entre parênteses. Então, né, um dos primeiros microcontroladores, temos os eletrodomésticos, que temos o rádio relógio, máquina de lavar, secadora, forno de micro-ondas, alarme anti-furtos. Os aparelhos de comunicação, como telefone sem fio, telefone celular, fax ou pager. Os periféricos de computadores, como impressora, scanner, modem e drive de computador. Então, né, cada um desses ele contém os microcontroladores que vai controlar as funções desse dispositivo, né? A impressora ela precisa ter um microcontrolador. Vamos supor, se ele tem Wi-Fi e recebe diversas requisições de impressão, ele precisa estar verificando a quem é que vai dar prioridade, o porquê, é, ou então um microcontrolador que vai verificar o nível de tinta, entre esses tipos de utilidades. Equipamentos de entretenimento como VCR, DVD, aparelho de som, MP3 player e transdutores de TVs, aparelhos de reprodução de imagem como TV, câmera digital, filmadoras, lentes e fotocopiadores, equipamentos médicos como de raio-x, RME, ressonância magnética, monitor cardíaco, termômetro digital, né? Aí você vê o monitor cardíaco, né? Então, por que o microcontrolador, né? Porque o microcontrolador, ele é que vai estar salvando essas informações. Ele pode estar também jogando para um computador até online, né? Vamos supor que esse monitor cardíaco esteja online e envia a medição dos batimentos da pessoa para que, vamos supor, se a pulsação dessa pessoa, né, os batimentos aumentem demais ou a pessoa tem algum problema ou até pare, que tenha o socorro necessário. Sistemas de armamentos militares, como o míssil teleguiado, MBIC, que é o míssil balístico intercontinental, e o torpedo. É necessário os microcontroladores para poder estar utilizando eles e guiando. Os dispositivos de venda, como a máquina de venda automática, o ATM, que é o caixa eletrônico, e a caixa registradora. E como brinquedos, temos os microcontroladores, que são as bonecas que falam, os consoles de jogos, carro ou barco com rádio controle. Falar um pouco mais ainda sobre os microcontroladores, né, que às vezes você pensa que é algo simples, mas existe uma grande vantagem de estar se utilizando os microcontroladores, que eu vou estar citando eles, né? Um carro de primeira linha poderia sem problema conter 50 microcontroladores que executam subsistemas como freio antitravamento, injeção de combustível, rádio e GPS. Um avião a jato poderia com facilidade ter 200 ou mais dele. Uma família poderia possuir facilmente centenas de computadores sem saber. Dentro de alguns anos, quase tudo o que funciona por energia elétrica ou baterias conterá um microcontrolador. Os números de microcontroladores vendidos todo ano deixam longe, por ordens de grandeza, né, em quantidade de tamanho de números, todos os outros tipos de computadores, exceto os descartáveis, que são os RFIDs, né? Que não tem nem como comparar, já que são descartáveis, praticamente muitas empresas, né? A gente não vê isso muito no interior, na nossa cidade, mas em cidades fora do Brasil e até mesmo no Brasil, em capitais, são muito utilizados. Enquanto chips RFID são sistemas mínimos, microcontroladores são computadores pequenos, mas completos. Cada microcontrolador tem um processador, memória e capacidade de entrada e saída. ECS quer dizer entrada e saída. A capacidade de entrada e saída inclui detectar os botões e interruptores do aparelho e controlar suas luzes, monitores, sons e motores. Na maioria dos casos, o software está incorporado no chip na forma de uma memória, somente de leitura, criada quando o microcontrolador é fabricado, né? Por que somente leitura? Vocês já entendem o conceito de somente leitura ou de gravação? Quando alguma coisa é somente leitura,
quer dizer que ela não pode ser modificada. Então, esse sistema dele, esse software, ele não pode ser modificado, porque ele foi criado quando foi fabricado. Então, eu não posso simplesmente chegar e dizer, vou mudar aqui a forma de que ele funciona. Eu posso sim, nesse microcontrolador, ter mais um armazenamento e escolher algumas opções que são padrão, pré-configuradas nele, né? Vamos supor um timer mesmo, né? Com o microcontrolador. Eu posso dizer, configurar esse timer que liga e desliga algum aparelho e escolher a data e a hora que ele pode desligar ou ligar. Quando eu falo aqui, às vezes eu me perco aqui de onde é que eu estou no texto, mas eu vou me achar aqui. Na maioria, isso eu li. Os microcontroladores são de dois tipos gerais, propósito geral e propósito específico. Os primeiros são apenas computadores pequenos, porém comuns, que são os de propósito geral. Os últimos, que são de propósito específico, têm uma arquitetura e um conjunto de instruções dirigidas para alguma aplicação específica, como multimídia. Controladores podem ter versões de 4, 8, 16 e 32 bits, né, que seria a capacidade de processamento de dados dele. Contudo, mesmo os microcontroladores de uso geral apresentam importantes diferenças em relação aos PCs. Primeiro, há a questão relacionada ao custo. Uma empresa que compra milhões de unidades pode basear sua escolha em diferenças de preço de 1 centavo por unidade. Essa restrição obriga os fabricantes de microcontroladores a optar por arquiteturas muito mais com base em custo de fabricação do que em chips que custam centenas de dólares. Os preços de microcontroladores variam muito, dependendo de quanto bits eles têm, de quanta memória tem e de que tipo é a memória. Além de outros fatores, para dar uma ideia, um microcontrolador de 8 bits comprado em volume grande, o valor pode custar apenas 10 centavos de dólares por unidade. Esse preço é o que possibilita inserir um computador em um rádio relógio de 9,95 dólares, que no caso hoje em dia para a gente é R$ 50, né? Então, o uso do microcontrolador, ele, ele tem a vantagem de estar diminuindo o custo. Imagina aí, eu dizer, não, vou colocar uma placa-mãe em um relógio de parede. Não tem nem sentido você estar colocando algo potente para algo que não vai ter que não vai utilizar toda a sua potência. Então, utilizamos apenas os microcontroladores que nós compramos, né? Vamos supor, de acordo com a quantidade de instrução, os bits, né? Se são de 4, 8, 16 ou 32, né? O quanto ele for usar, e utilizamos ele em nosso aparelho, né? Se for um carro também não vai usar a instrução, as instruções que o computador utiliza, a depender do que for, né? Que também, se você for utilizar um GPS, aí você vai precisar de uma arquitetura maior, porque já temos softwares prontos, em arquitetura x86, ARM, x64, que também vou estar falando dessas arquiteturas mais para frente. Segundo, né, em segundo passo, quase todos os microcontroladores funcionam em tempo real. Eles recebem um estímulo e devem dar uma resposta instantânea. Por exemplo, quando o usuário aperta um botão, em geral uma luz se acende e não deve haver nenhuma demora entre pressionar o botão e a luz se acender. A necessidade de funcionar em tempo real costuma causar impacto na arquitetura, né? Continuando sobre essa parte aqui, é que se você coloca alguma coisa em um computador que é para fins é, gerais, que não é uma finalidade comum, ele corre até o risco de travar, né? Um computador. Quem nunca teve um celular que travou? Quem nunca teve um computador que travou, que você teve que reiniciar? Então, os microcontroladores, eles por terem uma única funcionalidade, já terem criado o software dele, né, especificamente para ele não vai haver problema, porque foi testado aquela função inúmeras vezes. O usuário ele não pode mudar aquela função, então não tem problema. Então, quando você, vamos supor que você tenha um, deixa eu ver aqui, um alarme de casa com um sensor de presença embutido. Aquilo é um microcontrolador.
Se fosse um computador e você conectasse um sensor de presença em um computador, poderia haver do computador travar e sua casa ser roubada porque o sensor de presença não iria funcionar, né? O computador não iria funcionar. Já com o microcontrolador, ele por já ter sido testado, ele só tem as funções básicas, ele não vai travar. Ele está ali apenas por aquela função. Pode até haver de travar, né? Vamos supor se é, ele tem uma temperatura alta e o processador dele para, ou então em uma queda de energia e não tenha uma bateria de reserva, ou até que tenha bateria de reserva e ela para, ou então pelo aparelho ser muito antigo, os componentes já não são os mesmos e por causa geralmente de aquecimentos também, eles travam. Mas existe aí essa vantagem, né, de estar utilizando os microcontroladores para esse tipo de equipamento. Aqui temos aqui o Raspberry Pi, que é o primeiro da direita, né? Não da esquerda, primeiro o de cima da direita, que praticamente é um computador completo. Ele tem entrada, saída HDMI, ele tem as portas USB, porta de internet, porta de áudio. Você pode conectar ali uma série de conectores que você pode estar criando botões. Vamos supor, se você for criar um, vamos supor que você invente uma máquina de alguma coisa e queira criar funções para ela, você pode estar comprando um Raspberry Pi, ou então, melhor ainda, o Arduino, que ele é muito mais compacto, em questão de energia também, né? O Arduino é esse daqui da esquerda, o azulzinho. Ele tem aqui as entradas e as saídas, ele tem um microcontrolador muito mais simples, que você pode estar programando. O Raspberry Pi, que é esse verdinho, ele é muito mais complexo. Ele você pode até criar, colocar videogame dentro dele, rodar um Super Nintendo, rodar um PlayStation, porque ele tem um poder de processamento muito maior. Já o Arduino, que é o azul, ele tem as funções mais básicas. Aqui no canto inferior esquerdo, temos aqui utilizando o microcontrolador, né? Uma coisa primeiro, né? Todos os dois têm microcontroladores e têm processadores. Os microcontroladores, esses microchips, são esses de baixo da direita. Eles, você não precisa estar ele na placa assim como tá, né? Você pode criar uma placa personalizada para que utilize eles, né? Cada entradinha, cada pino desse daqui do microcontrolador, ele tem uma função. Então, se você conhece a função de cada pino desse microcontrolador, você pode criar uma placa e colocar os acessórios que você deseja, como botões, lâmpadas, um motor, ou então até uma tela, né? Se ele puder utilizar uma tela nele. E também o pino de energia, de conexão de energia. Computadores móveis e de jogos. Um nível acima estão as máquinas de videogame. São computadores normais com recursos gráficos especiais e capacidade de som, mas software limitado e pouca capacidade de extensão. Começaram como CPUs de baixo valor para telefones simples e jogos de ação, como ping-pong, em aparelhos de televisão. Com o passar dos anos, evoluíram para sistemas muito mais poderosos, rivalizando com o desempenho de computadores pessoais e até ultrapassando esse desempenho em certas dimensões. Para ter ideia, para ter uma ideia do que está dentro de um computador de jogos, considere a especificação de três produtos populares. Primeiro, o PlayStation 3 da Sony. Ele contém uma CPU proprietária, né, de, de posse da própria Sony, não é um, um processador comum que nós vemos em um computador. Multicore de 3.2 GHz, denominada multiprocessador Cell, que é baseada em uma CPU de arquitetura RISC. Geralmente os nossos computadores são de arquitetura CISC, né? Então ele lê instruções do tipo CISC e já esse lê do tipo RISC. PowerPC da IBM e 7 Synergist processa elementos SPE de 128 bits. O PlayStation 3 também conta com 512 MB de RAM e um chip gráfico NVIDIA de 550 MHz fabricado por encomenda e um player Blu-ray. Então, né, o PlayStation 3
ele praticamente ele é um computador, só que ele é um computador é, montado sobre uma demanda específica que é de jogos. Às vezes você vê ali 512 MB de RAM, aí você fala assim, meu computador tem 20 GB de RAM, tem 16, tem 8. Parece ser pouco, mas o PlayStation 3, é, ele é otimizado para jogos, até o próprio chip gráfico dele de 550 MHz, é, às vezes a gente pode pensar que é pouco, né? Mas quando ele executa apenas uma função, né, de estar sendo utilizado em jogos, ele já tem o modo de como as empresas vão criar os jogos de forma otimizada, aquilo passa a ser melhor do que um computador que trava, né? Quem é que vê um PlayStation travando? Raramente, né? E geralmente também por um CD arranhado, um DVD, ou então superaquecimento, ou então os componentes já estão desgastados ou antigo, né? A pessoa não dá manutenção, às vezes uma limpeza e ele esquenta demais. Em segundo lugar, o Microsoft Xbox 360. Ele contém uma CPU Trip-Core, PowerPC da IBM de 3.2 GHz com 512 MB de RAM e um chip gráfico ATI de 500 MHz, praticamente o mesmo, né? Assim, mas pode mudar o desempenho por causa do sistema que é utilizado nele. Um DVD player e um disco rígido. Em terceiro lugar, temos o Samsung Galaxy Tab. Tab é o tablet, né? No qual esse livro foi revisado, né? No caso, esse conteúdo daqui eu peguei de um livro. Então, ele contém dois núcleos ARM de 1 GHz, mais uma unidade de processamento gráfico, que é o chip gráfico, integrado ao sistema em um chip NVIDIA Tegra 2, 1 GB de RAM, duas câmeras e um giroscópio de 3 eixos. Esse giroscópio é para você consegue identificar qual posição o celular está. E armazenamento com memória flash. Geralmente esse giroscópio é utilizado em tecnologia de... Como é que se fala mesmo, gente? Que utiliza o óculos de 3D, de realidade. Realidade virtual, né? Você utiliza e você, através do giroscópio, consegue saber se ele está... o celular está em pé, em qual posição, se está deitado. Isso também com o uso do GPS. Então, né, ele tem também o armazenamento com memória flash, que é do tipo bem rápido. E é isso. Então, embora essas máquinas não sejam tão poderosas quanto os computadores pessoais produzidos no mesmo período de tempo, eles não ficam muito para trás e, em certos aspectos, estão à frente. Por exemplo, da SPE de 128 bits do PlayStation 3 é maior do que a CPU de qualquer PC. A principal diferença entre essas máquinas de jogos e um PC não está tanto na CPU, mas no fato de que máquinas de jogos são sistemas fechados, né? Você não pode estar instalando um programa ou outro. Os usuários não podem expandir a CPU com cartões plug-in, embora às vezes sejam fornecidos interfaces USB ou FireWire. Além disso, e talvez o mais importante, máquinas de jogos são cuidadosamente otimizadas para algumas poucas áreas de aplicação, jogos de alta interatividade em 3D e saída de multimídia. Todo o resto é secundário. Essas restrições de hardware e software, falta de extensibilidade, memórias pequenas, ausência de monitor de alta resolução e disco pequeno, às vezes ausente, né, quando não tem, possibilitam a construção e a venda dessas máquinas por um preço mais baixo do que o de computadores pessoais. A despeito dessas restrições, são vendidos milhões dessas máquinas de jogos e a quantidade cresce o tempo todo, né? Aqui falou sobre o preço baixo, mas é porque o livro de onde isso foi tirado, o autor, eu acredito que ele seja estadunidense, né? Ele é um cara aqui dos Estados Unidos, então para ele é barato, mas aqui, quando a gente vai comprar um console desse, né? Um PlayStation 3, um PlayStation 4, o preço geralmente está muito maior do que o de notebook, por causa dos impostos, também a nossa moeda desvalorizada, mas em geral a fabricação de um, um console desse é muito mais barato do que um de computador. Então, né, continuando, a despeito dessas restrições, né, deixa eu ver aqui de onde eu parei daqui, computadores móveis têm o requisito adicional de que utilizam o mínimo de energia possível para realizar suas tarefas. Quanto menos energias eles usam,
mais tempo irá durar sua bateria. Essa é uma tarefa de projeto desafiadora, pois as plataformas móveis como tablets e smartphones devem reduzir seu uso de energia, mas ao mesmo tempo os usuários desses dispositivos esperam capacidades de alto desempenho como gráficos 3D, processamento de multimídia de alta definição e jogos, né? Então é, é algo que os arquitetos, né, os engenheiros, eles devem estar sempre pensando em aumentar a capacidade, mas também reduzir o consumo de energia, que é como na lei de Moore, na aula passada, vocês viram que os objetos não, né, os processadores, as peças, eles vão dobrando a capacidade e diminuindo de tamanho. Por que diminuindo de tamanho? Porque com um tamanho menor vai haver um calor menor, né? E o calor, quanto mais calor, mais energia ele consome. Aqui temos aqui é, na direita a placa de um PlayStation 3, um PlayStation 4 na verdade, e na esquerda a placa de um celular iPhone, né? Vocês podem ver que ele tem aqui os componentes pequenininhos, o processador, os microcontroladores e no iPhone, né, temos aqui poderosíssimo também, mas algo bem pequeno. E aqui algo mais antigo, vocês podem ver que a arquitetura já muda praticamente drasticamente, né? Contendo vários microcontroladores e processadores, que é o caso do PlayStation 2. Computadores pessoais. Chegamos aos computadores pessoais, nos quais a maioria das pessoas pensam, quando ouve o termo computadores pessoais abrange os modelos de desktops e notebooks. Costumam vir equipados com gigabytes de memória e um disco rígido que contém terabytes de dados, um drive de CD-ROM, DVD, Blu-ray, placa de som, interface de rede, monitor de alta resolução e outros periféricos como teclado e mouse. Tem sistemas operacionais elaborados, no caso, ou um Mac OS, ou então um Windows ou Linux, e muitas opções de expansão, né? E uma imensa faixa de software disponíveis. Essa opção de expansão poderia ser que você pode estar adicionando a memória RAM, que é diferente do microcontrolador, então dos videogames, né? Que você não pode estar trocando o processador e estar adicionando memória. No caso, geralmente, os de jogos você pode trocar apenas o armazenamento. Mas no computador você pode adicionar, além de trocar, você pode adicionar um armazenamento, aumentar a memória, colocar uma placa de vídeo, colocar até placas de diversas utilidades, né? Você pode colocar uma placa Wi-Fi, uma placa que receba diversos vídeos, né? Você pode estar colocando uma placa que vai receber da TV, o sinal da TV, e vai estar gravando o que passa na TV, entre diversas outras funções, né? Você pode colocar tudo em um computador praticamente, através de uma porta PCI. É, então, quando se fala em diversos softwares disponíveis, você já vê e pensa, né? Temos o, o pacote Office, temos Photoshop. Assim, é até difícil falar, né? Porque é tanto software, jogos. Você hoje em dia pode criar um software e pode rodar no seu computador. Então, né? O coração de todo computador pessoal é uma placa de circuito impresso que está no fundo ou na lateral da caixa. Em geral, essas placas contêm a CPU, memória, vários dispositivos de entrada e saída, como um chip de som e possivelmente um modem, bem como interfaces para teclado, mouse, disco, rede e etc. E alguns encaixes, slot e expansão, né? Então, numa placa-mãe de computador, nós temos um chip de rede, um chip de áudio que vai estar fazendo a codificação e a decodificação do áudio, do sinal analógico, digital. São diversos chips que fazem essas funções. Aqui temos aqui uma placa-mãe na esquerda, que ele fica dentro de um gabinete também à esquerda, só que abaixo. E aqui uma versão, né, mais embutida dessa placa-mãe, que é a placa-mãe de um notebook, e embaixo dela um notebook. Você pode ver que aqui temos um processador logo no meio das duas placas, né? Temos o encaixe e no outro temos o próprio processador que não pode ser removido. Em versões antigas dos notebooks, geralmente você pode, geralmente não, acho que quase sempre, né? Pelo menos os computadores antigos os notebooks antigos que eu abri,
você poderia remover e trocar esse processador, mas hoje não. Hoje ele é soldado diretamente na placa. Dá para trocar? Dá, mas é muito trabalhoso. Então só vale a pena se você achar alguma empresa que faça barato e o notebook vale a pena mesmo, né? For um notebook caro. Os servidores. Os servidores são computadores pessoais reforçados ou estações de trabalho. São muito usados como servidores de rede, tanto em redes locais, que no caso em geral é dentro de uma única empresa, quanto na internet, no caso de servidores web de hospedagem de sites ou de ou até de vídeos, né, no caso a Netflix. Os servidores vêm em configurações com um único processador, com múltiplos processadores também, né? Tem gigabytes de memória, centenas de gigabytes de espaço de disco e a capacidade para trabalho em rede de alta velocidade. Alguns deles podem manipular milhares de transações por segundo. Em termos de arquitetura, contudo, um servidor com um único processador, na verdade, não é muito diferente de um computador pessoal com um único processador. Apenas é mais rápido, maior e tem mais espaço em disco. E possivelmente conexão de rede mais rápida. Servidores executam os mesmos sistemas operacionais que computadores pessoais e normalmente às vezes vem alguma variação do Unix, que também, né, o Linux é baseado em Unix, arquitetura em Unix, e o macOS também é baseado em Unix, ou então o Windows Server. Aqui temos aqui, né, um servidor ele fechado, e aqui a placa, né, ele você vê que a quantidade de slots de memória é muito superior a uma placa-mãe comum. Aqui vemos aqui 16 slots de memórias. E ainda ele aceita dois processadores, né? Esses processadores já são especialmente para estar fazendo praticamente os cálculos, né? Os acessos de entrada e saída otimizados, né? Não vem geralmente um processador de um servidor não vem com um chip gráfico embutido, no caso de uma placa de vídeo embutida no próprio processador, porque isso daí só iria estar gerando um custo de energia, né? Para algo que não seria utilizado, já que o propósito do servidor não é você ver as imagens, é você estar processando as informações e estar transmitindo para outros computadores. Você vê que ele recebe também aqui, deixa eu ver se tem aqui, eu não estou vendo aqui, mas ele geralmente ele também tem a entrada e a saída de várias portas de SATA, né? Que você pode conectar diversos HD de teras. E por último, o mainframe. O mainframe é uma plataforma integrada de computadores, no caso de vários servidores, capaz de processar grandes volumes de informações em curtos espaços de tempo. Atualmente, essas plataformas oferecem serviços a milhares de usuários através de inúmeros terminais, né? No caso, quando se fala terminal, vamos supor que eu com meu computador pode ser um terminal, é um fim, é uma finalidade. Para quê? Para que eu use esse mainframe ou esse servidor, né? Então, vamos supor que esse mainframe ele tem um serviço de fazer os cálculos de proteínas para poder verificar a cura de alguma coisa, né? Tá calculando, né? Vamos supor ali. Ele tem um cálculo, né? Já que ele é mainframe, ele calcula em alta velocidade, coisa que meu computador não faz. E eu, através de um terminal, que pode ser meu computador ou o computador de qualquer pessoa, me conecto a esse mainframe e utilizo o poder de processamento dele. Deixa eu ver aqui, né? Conectados diretamente. No caso, eu posso conectar meu computador diretamente nele, ou então em rede, né, no caso da internet, empregando softwares modernos e flexíveis. É o servidor mais evoluído que existe, né? Então, o mainframe é, é uma espécie de servidor evoluído com um processamento maior, né? Já que ele tem vários servidores nele. Por isso, cerca de 95% dos dados do sistema financeiro e de seguro do mundo são processados em mainframe. Os mainframe têm a capacidade de executar diferentes sistemas operacionais, sendo os seus recursos de hardware virtualizado através de um componente de hardware nativo, conhecido como PRSM, ou adicionado por software. Dessa forma, um único mainframe pode substituir dezenas ou mesmo centenas de servidores menores usando máquinas virtuais. Então, hoje em dia a gente pode
comprar um servidor, ou pelo menos um pedaço dele, chega em um site ali, aluga, né, um servidor, e na verdade é um mainframe que virtualiza, né, ele simula como se fosse um servidor, é um computador grande que simula diversos computadores pequenos. E com isso eu posso ter um servidor com um preço acessível, já que é o único computador que vai estar gastando energia que vai ser dividido para diversas outras pessoas, né? E aqui está a foto dele, né? Diversos servidores instalados dentro desses gabinetes grandes. E por hoje é só, né? Ficamos com essa aula de tipos de computadores. Então valeu, pessoal.